Bom dia a todos. Informo a todos que vocês estão sendo gravados. Meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e da Universidade Católica de Minas Gerais. E hoje, dia 3/4/2020, nós temos um tema de aula para essa disciplina de Direito Processual Civil 2, que é intitulada Notificações e Interpelações. Ao falarmos de notificações e interpelações, primeiramente fazendo uma introdução geral, incluem-se nesses procedimentos também os protestos. E essas notificações, interpelações e protestos são considerados procedimentos especiais de jurisdição voluntária, em que não há litígio. Tá? E eles têm uma finalidade, uma importância extremamente relevante no nosso ordenamento jurídico, porque eles são essenciais para a constituição de prova sobre um determinado negócio jurídico ou sobre um determinado fato. Então, são procedimentos muito utilizados em direito empresarial, em direito civil, especialmente em matéria de locação, e em todos os ramos do direito. Quando a gente fala empresarial, é muito comum em direito societário e assim por diante. Ao falarmos de notificações, vocês têm que saber que as notificações elas podem ser feitas em serventias extrajudiciais, ou seja, elas podem ser feitas em cartórios de títulos e documentos, ou em cartórios de protestos. Tá? Por que nós estamos falando isso? Porque no cartório de títulos e documentos e protestos, eles seguem mais ou menos o procedimento das notificações judiciais e extrajudiciais, mas eles têm uma vantagem muito grande, e a vantagem das notificações e protestos e interpelações extrajudiciais é a rapidez com que essas serventias realizam essas notificações. Quando nós falamos de uma notificação judicial, ela segue o trâmite de um processo de vara cível e ela costuma ser bastante lenta. Tá? Então, essa é a desvantagem da vara cível. Por outro lado, quando nós ajuizamos uma notificação judicial, a vantagem dela é que se o seu cliente não tem condição de pagar os emolumentos cartorários, ele pode ser beneficiado da justiça gratuita na notificação judicial, enquanto que essa justiça gratuita não poderá ser deferida no procedimento extrajudicial. Eu gosto de falar para vocês ou para os meus alunos, então, que a desvantagem da notificação extrajudicial é o custo. E esse custo, ele envolve a tabela da Corregedoria do Estado, que é emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado, sobre o custo da notificação. E essa notificação ou interpelação, ela pode ter valor econômico ou não econômico. Se ela não tiver valor econômico, é um valor acessível de pagar. Agora, a partir do momento que você junta documentos e esses documentos vão entrando em cascata na tabela da Corregedoria, pode ficar até mais caro do que a própria notificação judicial, quando a pessoa não for beneficiária da justiça gratuita. Então, eu já mostrei para vocês as vantagens e desvantagens da notificação extrajudicial, mostrei essas vantagens, e eu posso falar que, em aspecto prático, as duas valem exatamente a mesma coisa. Agora, vocês têm que saber quando cabe cada uma das medidas. Então, prestem muita atenção. Como eu falei para vocês, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, não tem litígio, e não tendo litígio significa o quê? Que ele vai tramitar segundo esses procedimentos aqui. São 4 artigos. Esses 4 artiguinhos aqui, que vai do 726 até o 729 do CPC. E aí nós temos algumas definições. Notificação presta a ciência inequívoca a outrem sobre determinado fato. O primeiro elemento. Então, a notificação serviria, por exemplo, eu quero que um inquilino
desocupe um determinado imóvel que é meu. Então, eu posso fazer uma notificação de cartório determinando a desocupação, seja para uso próprio, seja porque ele está inadimplente, ou seja porque o contrato de locação deixou de ter as garantias de fiança, caução, aluguel, que a gente chama, não, é seguro, fiança, e assim por diante. Se perdeu as garantias, você pode notificar a rescisão de um determinado contrato, seja de locação ou de outro negócio jurídico propriamente dito. Outro elemento importante é o da interpelação. Quando nós falamos de interpelação, a interpelação se presta a dar ciência inequívoca a outrem. Então, muita atenção, cuidado, quando eu falo outrem em notificação, é o notificado. Quando eu falar outra em interpelação, é um interpelado. Essas são as denominações. Não sobre determinado fato, mas sobre determinada obrigação, ou seja, que deva ser cumprida pelo interpelado. Então, essa é a grande diferença entre notificação e interpelação. Um elemento importante que vocês têm que saber é o protesto. E quando nós falamos de protestos, tá? O protesto se presta a dar ciência inequívoca à sociedade como um todo, tá certo? Sobre uma determinada dívida. Claro, gente? Então, quando a gente fala de protestos, senhores, nós não estamos falando de uma obrigação de fazer, não fazer, entregar. Nós estamos querendo dar ciência à sociedade inteira de que uma pessoa não está cumprindo com as suas obrigações pecuniárias. E isso é muito importante. Quando a gente fala de protesto, os dispositivos relacionados com protesto, eles não estão previstos nesses artigos 726 e 729. Ele está previsto em outro artigo do Código de Processo Civil que diz respeito ao protesto de sentenças condenatórias, que é o artigo 517 do CPC. Então, se vocês forem lá no artigo 517 do CPC, só para a gente conferir, né, o artigo 517 fala que a decisão transitada em julgado pode ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário no artigo 523. E aqui tem as expressões e as definições relacionadas com protesto. Então, além desse artigo 517, a ele, protesto, vai se aplicar subsidiariamente os demais artigos que eu mencionei, que são os artigos 726 a 729. Então, essa é a grande diferença entre notificação, interpelação e protesto. Para fechar essas diferenças entre notificação, interpelação e protesto, tem que falar para você o seguinte, que o protesto ele costuma ser feito em cartório de protesto. E o cartório de protesto é uma espécie de cadastro negativo, né? Porque quando a gente faz o protesto no cartório, você leva o título que você está protestando no cartório, o cartório notifica o devedor para pagamento no prazo de 5 dias. Se o devedor não efetuar o pagamento perante o próprio cartório, o cartório negativa o nome do devedor. Então, envolve uma restrição creditícia do devedor. Tá claro? Até acredito que isso que eu acabei de falar para vocês não esteja previsto na apostila, mas é uma complementação da apostila, é óbvio. Nós estamos fazendo uma aula aqui, né? E aí vamos seguir nos trabalhos. Quando a gente segue esses trabalhos, já está quase na fase, no momento da gente fechar a nossa aula, nós temos que pensar o seguinte, e eu vou mostrar para vocês o procedimento nesse arquivo aqui, tá? Nesse arquivo outro. Então, quando a gente vai para o procedimento da notificação e interpelação, eu vou falar aqui de procedimento comum a todos eles. Tá joia, senhores?
E nós temos um procedimento que é regra geral, tá claro? E nesse procedimento não tem contraditório, nem ampla defesa, não há possibilidade, porque não há litígio, tá? E não há possibilidade de defesa interna, que é esse procedimento geral. Então, sem contraditório, o ampla e ampla defesa, porque não há sentença de mérito. Reconhece o esgotamento. Então, não faz coisa julgada material esse procedimento, senhores. Ele só se presta a dar ciência inequívoca a outrem para constituir prova. Certinho, senhores? Tanto é que no antigo Código de Processo Civil, as notificações, interpelações e protestos, lá no Código de 1973, elas eram previstas como uma modalidade de procedimento cautelar, né? Já no Código de Buzaide. Mas no Código de 2015, eu acredito que isso tenha sido feito com acerto por parte da comissão de juristas que elaborou o Código, ele se tornou um procedimento especial de jurisdição voluntária. Então, houve uma correta alocação do procedimento dentro da teoria do processo, seja de processo de jurisdição contenciosa ou voluntária. Aqui a gente tem a jurisdição voluntária. Então, quando a gente fala desses elementos, esses artigos aqui, ou essas definições, estão previstas, primeiramente, no artigo 726. E lá no artigo 726 fala claramente o conceito de notificação. Quem tiver interesse de manifestar formalmente sua vontade sobre assunto juridicamente relevante, pode notificar a outra pessoa. Certo, senhores? E aí, o que nós temos? A notificação está no caput do artigo 726. Tá bom, gente? O protesto, tá? O protesto vai estar no parágrafo 2º, olha ele aqui, o conceito de protesto. Então, artigo 726, parágrafo 2º, que é o protesto, tá? O 729, que se aplica subsidiariamente, e a interpelação vai estar no artigo 727, não é isso? Então, quando a gente fala do artigo 727, nós estamos falando agora do conceito de interpelação. E essa é a previsão normativa da interpelação. Tudo bem, gente? Então, eu mostrei todos os artigos e expliquei o cabimento de cada um deles, né? Quando nós falamos aqui do procedimento, o procedimento propriamente dito, então agora nós falando de fluxograma, né? Fluxograma do procedimento comum a protestos, notificações e interpelações, vamos corrigir isso aqui, né? Porque para ficar com o título adequado, aí nós entramos na regra geral sem contraditório, porque não há defesa de mérito. E aí sim, ele estaria previsto dois artigos. Seriam os artigos 728 e 729. Somente isso. Coisa muito simples, tá? O artigo 728 é a exceção. 729 seria a regra geral, que também se aplica à exceção. Então, vamos lá. Como é que seria feito? Petição inicial. Do artigo 319 do CPC, com documentos comprobatórios do interesse processual em se ajuizar a notificação. E esses documentos necessariamente estariam no artigo 320 do CPC. Certinho, senhores? Não tem especificidade própria da petição inicial. Uma vez ajuizada essa notificação, tá? Nós vamos para a segunda parte. Os autos vão conclusos para o juiz para providências preliminares. E nessas providências preliminares, o juiz pode aplicar o artigo 321 de emenda, pode aplicar o 330 de indeferimento, se não houver interesse processual. E aí, se me falha a memória, seria o inciso... Não vou especificar, fazer essa especificidade.
porque poderia ser ilegitimidade, poderia ser ausência de interesse, poderia ser inépcia. Então, todas as hipóteses do 350 se aplicam, tá? Eu não vejo possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido nesse procedimento. E por que não há essa possibilidade? Tá, joia, senhores? Porque, em regra geral, a decisão não é de mérito, tá? Ou ele pode receber a notificação e determinar, receber a inicial, determinar a notificação barra interpelação barra protesto. Tá joia, senhores? Quando ele faz isso, tá claro, gente? Os autos vão para a Secretaria do Juízo para expedir um mandado de notificação, interpelação, protesto. E esse mandado de notificação, interpelação ou protesto, ele é expedido, eu vou até colocar expedição do mandado de interpelação, notificação e protesto. Uma vez expedido, ele é encaminhado à Central de Mandados para que um oficial de justiça efetue o cumprimento desse mandado. Vocês estão acompanhando, gente? Então, vai uma diligência ao oficial de justiça e depois que é feita a diligência pelo oficial de justiça, o mandado é devolvido à Secretaria do Juízo, Secretaria do Juízo, tá claro? E uma vez devolvido à Secretaria do Juízo, ele é juntado ao processo, seja o processo físico ou eletrônico, não importa, vai haver a juntada. E vai constar nesse mandado devolvido, gente, é devolvido, tá? Ele foi cumprido. O que significa o cumprimento? O oficial de justiça, antes das regras de citação, ele comparece na residência do notificado e dá ciência inequívoca sobre os elementos constantes da petição inicial. Tá claro, gente? Na hora que o juiz verifica que esse mandado foi cumprido, ele profere a decisão final, que é a sentença, que é uma sentença formal, em que se reconhece a entrega da tutela jurisdicional, né? E a entrega de tutela jurisdicional é simplesmente, ou seja, o cumprimento do mandado de notificação, interpelação e protesto. Tá claro, gente? E depois que ele faz isso, senhores, ele coloca à disposição o processo, ou seja, se o processo for físico, o requerente vai poder retirar o processo da secretaria independentemente de traslado. O que é traslado? Independentemente de fornecer cópias, porque ele vai pegar esse processo físico aqui para ajuizar outra ação. E nessa outra ação, a notificação vai servir como prova documental dos elementos, dos fatos constitutivos de seu direito. Tá claro, senhores? Então, é uma questão extremamente simples. Você pega o processo inteiro, corta o processo para grampear em outra petição inicial física e juntar na próxima ação. Agora, se o processo for eletrônico, o juiz declara o esgotamento da entrega da tutela, né, o cumprimento do mandado, e determina que, se a parte quiser, ela tire cópias do processo. Né? Cópias não, que ela baixe o arquivo em PDF, não é isso?
para ser juntado outra ação para ser juntado em outra ação, não é isso? Que o requerente irá ajuizar. E aí termina o nosso procedimento especial de notificação. O que eu chamo a atenção para vocês é que, em regra geral, não tem, como eu falei antes, a defesa interna. E aí a observação final é a seguinte: a única forma do notificado, interpelado, tá? Interpelado, ou aquele que tiver o nome lançado no protesto, não, vou falar notificado ou interpelado, quiser se defender, se o notificado ou interpelado quiserem se defender, eles devem ajuizar ou apresentar no cartório uma contra-notificação ou uma contra-interpelação. Como é que é o procedimento da notificação da interpelação, contra-notificação? Exatamente o mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês isso no artigo 729, né? Olha lá, prestem atenção que nós temos algumas especificidades que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Deferida e realizada a notificação e interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Entre as especificidades, nós temos o quê? O parágrafo 1º. Se você quiser dar pretensão a conhecimento geral do público mediante edital, o juiz só deferirá se tiver por fundado e necessário o resguardo do direito. E é muito comum a gente fazer notificações e interpelações, senhores, para dar ciência ao público em geral, tá claro, gente? Que, por exemplo, eu tive a minha carteira de identidade furtada. Se isso acontecer, senhores, aí nós temos um procedimento diferente, que vai ser aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui separado, tá? Que seria expedição e publicação. Expedição e publicação para ciência de terceiros incertos não sabidos. Você está dando ciência ao povo em geral sobre aquela questão prática, aquela situação específica de que eu preciso que a sociedade inteira saiba que eu tive um determinado problema e eu estou me resguardando direitos. Estou me resguardando direitos para não sofrer futuros processos. Tá bom, gente? E aí se aplicaria aqui. Então, você faz essa expedição de publicação. E a publicação se faz perante o Diário Oficial. Diário Oficial. Claro, gente? Eu vou parar por aqui, né, para a gente ter uma ideia por alto do que seria essa notificação. E na próxima aula eu falo a especificidade da exceção. Qual que seria a exceção? Seria a utilização do procedimento de notificação e interpelação com uma possibilidade prévia, tá? Aqui, antes do deferimento das medidas próprias de contraditório e ampla defesa. E essa especificidade estaria no artigo 728. E o que seria o artigo 728? Antes do juiz deferir essa notificação, o juiz proferiria uma decisão, mandaria citar o notificado para ele se manifestar sobre a pretensão de notificação e interpelação. Porque, nesse caso, o juiz tem uma suspeita de que o requerente, por meio da notificação do edital, pretende alcançar fim ilícito ou, se tiver requerida, averbação perante algum registro público.
se ele quiser o quê? Averbar a notificação perante o registro público. Minha gente, eu agradeço a presença de todos, tá? No momento eu vou encerrar a nossa gravação e eu vou abrir para perguntas para que o grupo, para que a turma possa me apresentar as dúvidas relacionadas com notificação e interpelação. Muito obrigado a todos e até mais.